senhor Luiz Inácio da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente. O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Doutor, se puder falar um pouquinho mais alto, para mim seria bom. Tá. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos, em um primeiro momento, pelo Bunline, num segundo momento, pela Odebrecht, e num terceiro momento, pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssimo juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas Tem ele que não ter tem a mais me perguntar absoluta nem me acusar. liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, o que ele Não, eu estou me se dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com Vossa Excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Você não vai me cortar. Eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o Tá, senhor eu está vou atrapalhando a interromper o condição da áudio audiência, nesse doutor. momento, se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Eu já lhe fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado e agora quero lhe perguntar em que momento, primeiro momento que o senhor teve contato com esse sítio de Atibaia. Dia 15 de janeiro de 2011. Tá. O senhor teve contato com esse sítio de Atibaia no 15 de janeiro de 2011, como? Eu tinha deixado a presidência da República, eu estava de férias, e quando foi no dia 12 de janeiro, me falaram que o Jacob Itá tinha comprado um sítio, que se eu queria passar um final de semana lá. Eu subi do Guarujá no dia 15 e fui ao sítio
do Jacobitá, que na verdade era do filho de Jacobitá. Tá. Foi-lhe informado por quem? O Jacote falou? A dona Marisa? Então, quem falou foi um filho meu por causa de uma briga minha com a dona Marisa. Tá. Daí o senhor foi nesse sítio com quem, nesse primeiro dia, 15 de janeiro? Eu fui com o meu pessoal da segurança. Tá. O com senhor e estava o Fernando, o Jacó. O senhor foi passar um final de semana. Eu não sei se foi no final de semana ou um domingo, não lembro bem. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor soube que o sítio era do Jacó, já de cara, que era do Fernando? Soube tá. Que era... Segundo... Na verdade, eu soube que o Jacobitá tinha doado ao filho dele o dinheiro da poupança dele, o dinheiro sei lá de onde, ou seja, para que o filho pudesse adquirir o sítio. Tá. O senhor passou a frequentar o sítio a partir de então? Passei a frequentar o sítio em 2011, alguns finais de semana, junto com o Jacobitá, junto com o Fernando. Tá. Chegou um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais do senhor e da dona... Eu ficava hospedado de final de semana lá. Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento ou desde 2011? Eu não lembro. Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacobitá, porque nós fazíamos lá, jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe, e o Jacó tinha na nossa companhia, sabe, naquele instante eu acho que era uma relação quase que de irmã. Porque eu conheci o Jacó desde 1975, nós fundamos o PT junto, fomos dirigentes sindical junto, fundamos a CUT junto, fizemos as greves juntos, fomos candidatos juntos, sabe? O Jacobitá, depois de um certo tempo, passou a ter em mim, sabe, quase que a única pessoa em que ele passava final de semana. É que a partir de um certo momento, pelo que consta dos autos e pelo que foi encontrado na busca e apreensão realizada no sítio, a família Bittar deixou de frequentar com tanta frequência, o senhor e a sua família começaram a frequentar mais. Isso chegou a acontecer? Veja, a família Bittar, o Fernando Bittar, em função de ter um filho de 12 anos que preferia ir para o shopping do que para o sítio, não ia, mas o Jacó ia constantemente para o sítio. E o problema do Jacó é que ele estava com mal de Parkinson e estava cada vez mais ficando com problema. Mas ele foi muito tempo. Frequentava junto com o senhor e quem deixou de frequentar um pouco mais fui eu por causa do câncer. Depois do dia 27 de outubro, eu tive 2011, 2012, o tempo inteiro, menos possibilidade de ir, e às vezes ia e voltava no mesmo dia por causa da doença. Tá. E o Fernando falou até que o senhor ia na época do tratamento e ficava hospedado de vez em quando, né? Eu ia, mas não ia para dormir porque eu tinha problema de debilidade. Tá. E aí, depois de um tempo, quando foi feita a busca e apreensão, então o senhor disse que o Jacó ainda frequentava, o Fernando menos por causa do filho adolescente, mas o senhor que ocupava o quarto principal. Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá. Isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Quando foi narrado aqui por várias testemunhas e por alguns réus, o senhor Fernando Bittar comprou o sítio, foi feito a escritura, ele e o Jonas Suassuna. O senhor sabia que foi feito uma escritura, eles negociaram, uma parte do terreno ficaria com o Jonas, outra parte com o senhor Fernando Bittar? Eu não tinha interesse e nem por que saber disso. Tá. O que eu sabia era que o terreno era um todo e que o Fernando Bittar não podia comprar todo o terreno, ele comprou uma parte e o Jonas Suassuna comprou a outra parte. É isso que eu sabia. Mas o senhor sabia quando? Quando que o senhor ficou sabendo disso? Depois de algum tempo que estava lá. O senhor já estava usando o sítio? Já estava frequentando, quer dizer, o sítio? Já. Tá. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio
uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. Eu, sinceramente... O senhor Bunlai e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil então, dizer. O senhor não acredita que o senhor Bunlai eu sinceramente não acredito porque não... O senhor Aurélio, o senhor Bunlai... Eu não acredito porque não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Tá. Então o senhor acha que o senhor Bunlai, quando fala que foi fazer visita junto com dona Marisa e com o senhor Aurélio, e o senhor Aurélio também confirma essa visita antes das reformas, o senhor acha que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu estou dizendo que eu não acredito que a dona Marisa fosse pedir. Então por que ela teria ido visitar esse sítio com o Fernando, com o Bunlai e com o senhor sabe? Eu sei porque as pessoas, na verdade, quando compraram o sítio, tomaram uma decisão de que o Lula não poderia saber de nada, que o Lula era contra qualquer ideia, sabe, de comprar qualquer coisa pedindo para ele guardar arquivo, porque eu era contra. No meu mandato presidencial eu era contra. Primeiro discuti instituto, discuti acervo, antes que eu deixasse a presidenta da República no dia 31 de dezembro de 2010. Sabe? Então, os companheiros também não tinham que me dar explicação. Tá. Mas então, eles fizeram... O senhor não soube e duvida que a dona Marisa tenha falado com o senhor Bunlai pedindo para reformar alguma coisa no sítio? Eu sinceramente duvido. Tá. Eu sinceramente duvido. O senhor soube que as primeiras pessoas que fizeram a obra, o senhor Ignes, as primeiras pessoas que estavam lá foram retiradas a pedido da senhora Marisa, do senhor Fernando, do senhor Aurélio? O que eu sei das reformas, na verdade, foi depois da imprensa. Tá. A senhora sabe do contato que dona Marisa tinha com pessoas da Odebrecht, com a direção da Odebrecht, para ter pedido para a Odebrecht assumir essa reforma? É isso que eu estou tentando dizer. A Marisa não tinha, no meu conhecimento, nenhuma relação com a Odebrecht. Tá. Mas nem em eventos sociais ela não tinha contato com o senhor Emílio, com o senhor Marcelo? Ela participou de jantares, de eventos sociais com o senhor Emílio, o senhor obviamente Marcelo? que pode ter encontrado num evento qualquer, sabe, público com essas pessoas, porque ia muitos empresários, mas ter liberdade para falar com uma pessoa e pedir, eu sinceramente acho que quem citou isso está tentando encontrar uma solução cômoda para uma pessoa que já está morta. As pessoas que relataram esse fato, também o senhor acredita que estão mentindo, que dona Marisa não vou pediu? dizer, não estou utilizando a palavra mentindo. Tá. Eu só estou dizendo que não acredito que a dona Marisa tenha pedido. Tá. Com relação à parte que foi feita, o senhor já relatou, e eu ia perguntar isso no início do depoimento, ficou um pouco tumultuado, a questão da relação do senhor com a Odebrecht. O senhor concorda em usar o que já foi dito nos outros processos, no processo anterior, que é do apartamento e do... O senhor concorda ou o senhor quer que refaça algumas perguntas? Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? Tá, então o senhor quer que eu refaça as perguntas relativas ao... aproximação que a diretoria da Odebrecht tinha com o senhor. É isso para o senhor poder falar de novo? Pode fazer. Então, consta que o senhor Emílio Odebrecht foi ouvido nessa ação penal, que ele tinha, antes mesmo do senhor assumir o primeiro governo, contatos em razão da empresa dele ser uma grande empreiteira, em especial pelo compromisso que o senhor teria assumido com relação à política da petroquímica da Braskem, que seria interesse da Odebrecht. E que várias vezes ele conversou com o senhor, várias vezes houve a sugestão pelos dirigentes de Petrobras para que fosse reestatizado essa parte, esse setor da economia, e que ele sempre foi conversar com o senhor e o senhor sempre garantiu a continuidade
da empresa dele nesse sentido. O senhor confirma essas conversas com o senhor Emílio, essa questão, doutora, da Braskem? Eu talvez tenha sido, na história do Brasil, o presidente que mais conversou com empresários. Talvez o único presidente da República eleito com programas em cada eleição que eu disputava. E esse programa de governo era feito ouvindo desde os mais simples trabalhadores aos mais importantes empresários, passando pela Febraban, representando o sistema financeiro, passando pelo sucro alcooleiro, passando pela indústria de óleo e gás. Eu, quando construía um programa de governo, eu construí um programa de governo para o Brasil e não para mim. E o Emílio Odebrecht e outros empresários participaram muito de discussão, sabe, sobre o futuro do Brasil, sobre a construção. E eu tinha um pensamento sobre a indústria petroquímica. Porque a Petrobras, diferentemente do que algumas pessoas falam, não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa, sabe, pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York e com acionistas minoritários. E eu não tinha nenhum interesse que fosse estatizado qualquer coisa. Eu tinha interesse que tudo fosse transformado, sabe, numa atividade de empresas públicas e que deveria participar Petrobras, empresas privadas, Banco do Brasil, empresas privadas, tudo. Eu achava que tinha que ser uma mistura da atividade econômica para a gente fazer esse país voltar a crescer. Mas como o ideal era tentar mostrar que a empresa Petrobras era pública e que o Lula mandava na Petrobras, sabe, se criou um monstrengo de dizer... Mas eu nem perguntei da Petrobras, eu perguntei especificamente das conversas que o senhor Emílio disse que teve com o senhor a respeito do medo que ele tinha que a petroquímica Braskem fosse estatizada. Eu tive com ele e com todos os empresários brasileiros, inclusive todos eles participavam do Fórum Econômico do Conselho Econômico e Social que eu criei, onde participavam os maiores empresários do Brasil, e nós discutíamos desde política tributária, a política social, a política de investimento, a política externa. Tá. Sim, é por isso que o meu governo passou a ser... conversou com o senhor Emílio algumas vezes sobre essa questão da Braskem ou não conversou? Não era da minha alçada conversar. Tá. Ou seja, qualquer assunto específico de conversa com quem quer que seja, ou a pessoa conversava com o ministro da área, ou a pessoa conversava com a empresa Fins. Tá. Então o senhor não conversou e não garantiu nada ao senhor Emílio em nenhum momento? Veja, primeiro eu poderia garantir qual era a intenção do governo. E a intenção do governo era ter o Brasil como um país, sabe, de uma indústria química poderosa. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, o Brasil compra até bacia de lavar os pés, importa porque não tinha uma indústria química forte. Eu era favorável e defendia que o Brasil tivesse uma indústria petroquímica muito forte. E a Braskem... Eu só queria que o senhor respondesse sim, não. É porque não é só assim, doutora. Lamentavelmente não é só assim, sim ou não. A defesa gostaria de ter a palavra. Eu acabei de dizer que eu conversei muito com a Braskem. Mas especificamente sobre esse assunto, o senhor conversou ou não conversou? Devo ter conversado na discussão do programa do governo. E o senhor garantiu alguma posição para o senhor Emílio? É possível garantir. Tá. É possível garantir que o governo brasileiro ia ser um governo democrático, plural, e que as empresas iriam ter o direito de participar das coisas feitas no governo. Tá. Com relação aos diretores da Petrobras, já foi feita a pergunta, mas como o senhor quer de novo falar sobre o assunto, volto a perguntar. Qual a participação? O senhor escolheu os presidentes da Petrobras que foram presidentes durante os seus 2 mandatos? Essa é uma das grandes mentiras. Se o Ministério Público tivesse tido interesse, ele teria percebido que antes do Lula virar presidente da República, quem escolhia os diretores da Petrobras era exatamente o presidente da República do Brasil. E que para evitar que o Lula fizesse isso, aí já vem a maldade política, teve um decreto-lei estabelecido em 2002, sabe, tirando da presidenta da República o direito de indicar. Tá? Então, quem passou a ser o indicador era efetivamente o Conselho de Administração da Petrobras, que era plural, que tinha empresários privados, grandes, pequenos, sabe, médio, que tinha acionista minoritário. Qual era o papel do presidente da República? Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a montagem do governo agora atual. Né? Quem é que está sendo colocado? Dá essa impressão de que não tem ninguém político.
mas com raríssimas exceções, todo mundo ali é político. Então o que eu fazia? Eu fui eleito com uma base que me apoiou na campanha. Eu designei, sabe, o ministro-chefe da Casa Civil, que é o responsável por isso, particular com os líderes dos partidos que me apoiavam, a montagem do segundo escalão do governo, porque eu tinha indicado o primeiro escalão. Tá, no caso era o senhor José Dirceu. Como é que funciona? Como é que funciona? Se reúne as lideranças dos partidos, os líderes de cada bancada, sei lá se o presidente do partido, porque eu não participo, e eles indicam um nome para que o presidente da República coloque à disposição, primeiro do gabinete, manda para a Casa Civil, que vai para o gabinete institucional. O gabinete institucional faz uma investigação, sabe, se tem prontuário, se tem denúncia, se tem qualquer coisa que não signifique boa conduta. Quando isso chega, devolve-se à presidência da República, o presidente da República encaminha isso ao Conselho da Petrobras. E o Conselho da Petrobras é quem tem a autonomia e a autoridade, segundo o decreto, de indicar as pessoas. Quando as pessoas foram indicadas, eu disse no depoimento, já no depoimento, não houve uma denúncia, sabe, nem da imprensa, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, nem do Sindicato de Trabalhadores, nem dos funcionários, ou seja, eles foram aprovados, inclusive, em depoimento de pessoas do Conselho, por unanimidade. Tá. Então, o senhor fez indicações com base em orientações da base partidária que lhe dava sustento. Pela ordem, é isso? Excelência, pela ordem. Não foi dito. Foi dito que a indicação era feita pelo Conselho. Foi isso que o depoente acabou de afirmar. Mas não foi a presidência que falou para o Conselho eu enviei o nome. Ele enviou um nome. Encaminhamento. A gente não fala. Encaminhamento da presidência. A gente não interfere no Conselho. Tá. Mas o senhor encaminhava 10 nomes para eles escolherem ou o senhor encaminhava um nome e eles aprovavam ou reprovavam? Não, mas você indicava o nome que tinha vindo para você indicar. Tá. Eu não inventava nome. Então é isso que eu estou falando. O senhor recebia o nome da sua base de apoio, mas o senhor está falando inclusive da presidência? O Dutra, Gabriele, era a base de apoio? O presidente foi da indicação minha, o presidente da Petrobras. Tá. Tanto o Zé Eduardo Dutra quanto o Zé Eduardo, o Zé Sérgio Gabriele. Tá, isso foi... O senhor passou o nome, então, ou indicou o nome para o Conselho da Petrobras e o Conselho aprovou. É isso? É. E até então não tinha nenhum indicativo que nenhuma dessas pessoas tinha qualquer problema. Nenhuma. E eram todos concursados de mais de 30 anos de empresa. De empresa, tá. A mesma coisa ocorria com as diretorias. A mesma coisa que a diretoria. Mas o senhor sabia, até então, que cada diretoria era indicada por um partido? Era indicado por um conjunto de forças políticas que tinha me ajudado a ganhar, como é hoje. Tá. Não estou falando que isso é errado, mas o senhor sabia, então, que, por exemplo, o Paulo Roberto Costa era indicação do PP, sabia que o Cerveró e depois o Zelada era do PMDB. Do PP e de outras forças políticas. Isso já está no meu depoimento. Tá. O senhor pediu para falar de novo. É que ele falou forças políticas, Excelência, não um partido. Mas eu estou perguntando do partido, por isso que eu estou perguntando. Ele sabia que era partido. Tem várias forças políticas que indicam. Tá, não era PP, PMDB e PP exatamente como ficou... é hoje. Tá. O senhor... Então, com essas forças políticas, lhe indicaram o nome do Paulo Roberto Costa, lhe indicaram o nome do Cerveró, lhe indicaram o nome do... Me deu até... Do Duque. Do Duque. E o senhor encaminhou para o Conselho e eles aprovaram. É isso. Sei mesmo. Houve algum pedido de políticos para o senhor trocar diretores da Petrobras? Não. O senhor nunca recebeu pedido de político dizendo assim, esse diretor está me dando problema, a gente precisa, o nosso partido está tendo problema com esse. O senhor nunca recebeu? Nunca. O senhor foi repassado pelo chefe da Casa Civil na época, ou no segundo momento pela senhora Dilma, alguma informação de que algum diretor estava dando problema com a sua base de apoio? Não. Aquele fato narrado aqui na denúncia de que houve, antes da indicação do Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras, uma obstrução na Câmara dos Deputados. O senhor tomou conhecimento, sabe falar alguma coisa a respeito, ou quer repetir alguma coisa a respeito disso? Deixa eu dizer uma coisa, doutora, é que a pessoa que contou esse fato não merece
da minha parte, meio centímetro de respeito. Porque se tivesse acontecido um bloqueio de votação na Câmara, o governo tinha um coordenador político, que era ministro, que mantinha relação com a Câmara. Esse coordenador político tinha contato com todos os líderes partidários. Além disso, o governo tinha, naquela ocasião, a presidência da Câmara. Além disso, o presidente tem o líder do governo dentro do Congresso Nacional. É muito sistemático que eu nunca tenha ouvido falar de que houve obstrução para aprovar o nome. Então, o senhor nunca foram para o senhor falando que teve problema e que estavam obstruindo votações na Câmara? Eu, graças a Deus, nunca tive obstrução no Congresso por nenhum projeto. Segundo consta aqui na denúncia, dentre as várias reuniões que constam na sua agenda com o senhor Emílio Odebrecht, há uma reunião no dia 30, no penúltimo dia do governo do senhor, 30 de dezembro de 2010, que o senhor teve uma reunião com o senhor Emílio. O senhor confirma essa reunião? Não teve reunião, doutor. Tá, mas está na sua agenda. Não teve reunião. Fui eu que contei que houve uma conversa. O Emílio pediu para ir ao Palácio para que ele pudesse apresentar o Marcelo à presidenta Dilma. Foi isso. Eu estava na Bahia, regressei da Bahia, que eu estava inaugurando um programa votacional, e o Emílio esteve no Palácio por volta de 5 horas, quase, já era final, já era véspera da posse da Dilma, tinha poucos minutos para qualquer contato político. A conversa foi muito rápida, sabe? Mas não foi uma reunião em que você senta numa mesa e conversa e discuta o teu assunto. Dentre os documentos juntados no processo pela defesa entregues ao Ministério Público pela defesa dos executivos da Odebrecht, consta uma pauta que o senhor Marcelo teria passado ao pai de assuntos a serem tratados com o senhor. Isso já foi te perguntado, né? Já foi perguntado para o senhor antes, mas dentre os assuntos estava sítio 15/1, que é a data que o senhor disse que conheceu o sítio, né? Coincidentemente, a data que o senhor disse que conheceu o sítio estava nesse e-mail que o senhor Marcelo mandou para o pai para conversar com o senhor nesse dia 30. O senhor Emílio, ouvido aqui em juízo, diz que mencionou ao senhor, ao final da reunião, que o sítio estaria pronto no dia 15 e que o senhor não esboçou nenhuma reação. Porque eu não sabia, doutora. Tá, mas o senhor se recorda do senhor Emílio ter falado? Eu na verdade, não lembro. Eu vi o Emílio no depoimento, vi até pela televisão, o Emílio dizendo, dando um sorrisinho sarcástico, de que, olha, eu até lembrei e falei com o presidente, o sítio está pronto, ele não me respondeu nada, eu pressuponho que ele conhecia. Ele poderia ter pressuposto que eu não conhecia. Porque se eu conhecesse, eu ia dar um abraço nele, obrigado, doutor Emílio, que maravilha que o senhor fez. Então, o senhor não se recorda disso? Eu não me recordo dele ter falado. E também, se tivesse falado, para mim não significava nada, porque eu até então era analfabeto de sítio. Tá. Segundo os dados... Quantos minutos que está? 28? Ainda dá mais um pouquinho. Segundo os dados do processo, a Odebrecht fez uma reforma no sítio em que teria gasto R$700 mil. Ninguém, naquela época, nem comentou com o senhor a respeito dessa reforma? Não? Não, porque quando eu conheci o sítio, ou seja, o sítio já não tinha reforma, o sítio estava pronto. Tá. Os executivos da Odebrecht, o senhor Alexandrino e outras pessoas falaram que existia na época uma conta junto com o PT de propinas que eram recolhidas nos contratos públicos celebrados da empreiteira com o governo, ou estatais, ou direto. O senhor, em algum momento, teve conhecimento disso enquanto o senhor era presidente ou após a presidência? Na verdade, doutora, essa é a senha que foi criada no PowerPoint. É por isso que hoje eu vejo as pessoas falar, não, porque foi do Caixa Geral, qualquer coisa é um Caixa Geral, qualquer... Quer dizer, é que se construiu uma mentira, eu não sei se do empresário, de quem quer que seja, e passa a tentar jogar nas costas do PT, sabe, a responsabilidade por tudo o que aconteceu nesse país. A única coisa que eu tenho a tranquilidade é dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, por que fez e o que fez. Tá? Quem pode dizer isso é quem é o dono do sítio. Tá, eu vou interromper o áudio.